Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a corrente elétrica e sua intensidade. Normalmente, quando nós falamos sobre a corrente elétrica e sua intensidade, nós temos que começar a dar destaque relacionado com eletricidade, né? O que se trata a eletricidade? O que é eletricidade? É uma forma de energia, sendo que normalmente é um fenômeno que é resultante da existência de cargas elétricas. Essa carga elétrica, ela deu um impulso para a invenção de várias substâncias que hoje são encontradas, ou fatores, como por exemplo, relacionado com motores, geradores, telefones, rádio, televisão, raio-x, computadores e o sistema de energia nuclear. Então, quer dizer que a eletricidade é a necessidade da civilização moderna. Normalmente, quando se fala sobre a parte de eletricidade, nós temos que entrar no tópico que é relacionado com eletrodinâmica, né? Como está dizendo. Dinâmica significa o quê? A parte de movimento. E elétrons, de eletricidade. Estuda a corrente elétrica, suas causas e seus efeitos. A corrente elétrica é o movimento ordenado de portadores de cargas elétricas ao longo de um condutor, não é? Ou seja, conforme vocês já aprenderam, é quando os elétrons eles passam de um polo para o outro, de um meio para o outro, em um sentido definido. Sendo que nós temos vários grupos que são responsáveis pela mobilidade, né, desse movimento de elétrons ou de carga elétrica. Para isso, eles são chamados de quê? De condutores e isolantes, igual eu falei no tutorial passado. Quando nós falamos sobre condutores metálicos, nós estamos falando basicamente sobre o quê? Sobre elétrons livres que facilita a mobilidade deles em seu interior. Ou seja, se eu tenho determinado metal, então os elétrons do seu interior ele tem uma facilidade enorme de acontecer a sua movimentação. As soluções eletrolíticas, no caso, elas são portadoras também de cargas elétricas, sendo que são íons positivos e negativos. Gases ionizados, os portadores de carga elétrica podem ser íons ou elétrons livres. Sendo que no esquema abaixo, vocês podem observar que nós temos basicamente um sentido da corrente elétrica, que é chamado de sentido convencional e sentido real. Sempre será tocado nesse ponto, vocês não podem esquecer. Quando nós falamos sobre o sentido convencional, didaticamente, nós falamos que os elétrons eles vão passar do quê? Do polo positivo em direção ao negativo. Mas na realidade, o que acontece, o sentido real da corrente vai ser do negativo para o positivo. E a causa da corrente elétrica? A causa da corrente elétrica ela é estabelecida através do quê? De uma diferença de potencial. Ela é representada por dDP, ou também chamado de tensão elétrica entre os terminais de um condutor, obtendo então um deslocamento de portadores de cargas, ou seja, essa movimentação dos elétrons de um polo para outro, sendo que normalmente um existe maior quantidade de elétrons e o outro uma menor quantidade de elétrons. Então, por isso que é chamado de diferença de potencial. Só que no caso de condutores sólidos, os elétrons livres se deslocam do menor potencial para o maior potencial. Então, sendo que ele é contra, no caso, um gradiente comum, em que os elétrons, ou então qualquer solução, até uma substância líquida, ela sempre vai do quê? Ela vai do maior para o menor, até se igualar, não é isso? Mas só que relacionado com condutores sólidos, para os elétrons circularem, normalmente ele vai sempre o quê? Do menor para o maior. Então, nesse esquema aqui está representado claramente o que eu estou falando. Olha só, é como um bonequinho, ele está tentando forçar a movimentação desses elétrons. Por quê? Porque está indo de o quê? De um local onde tem menos elétrons para um local onde tenha mais elétrons. No caso das soluções eletrolíticas, os íons negativos se deslocarão do menor potencial para o maior potencial, enquanto que os íons positivos se deslocarão do maior para o menor potencial, ou seja, eles sempre irão se deslocar da onde? Do local onde tem maior quantidade de elétrons
para que ele tenha menor quantidade de elétrons. Para isso, eu coloquei aqui um esquema em que está mostrando essa solução eletrolítica. Aqui, por exemplo, pode ser água e sal, sendo que adicionou aqui 2 placas metálicas. O que vai acontecer aqui? Essa solução, que é chamada de eletrolítica, ela possui cargas positivas que irão se desmovimentar no sentido do campo. E as cargas negativas irão se movimentar em sentido contrário ao campo. O campo que eu estou falando aqui é todo esse sistema, tá? Então, vocês podem notar o seguinte. A positiva, ela vão se deslocar em direção ao campo positivo, enquanto o positivo em direção ao campo negativo. Poderíamos pensar na existência de 2 correntes elétricas, né? Uma constituída de cargas positivas e a outra constituída de cargas negativas. Normalmente se usa muito esse dispositivo quando se fala sobre o quê? Sobre o hidrogênio, uma bomba, né? Sódio e potássio também, que é muito falado na parte da biologia. Mas nesse caso aqui nós estamos falando sobre o quê? O hidrogênio e o oxigênio. Então, sendo que, concluindo, a corrente elétrica ela é causada por uma diferença de potencial elétrico ou uma tensão elétrica nos terminais de um condutor. Sendo que podemos explicar o surgimento dessa corrente elétrica através do conceito de campo elétrico. Quando o condutor em suas extremidades ligadas a uma diferença de potencial, surge no interior do condutor um campo elétrico, tá? Então, sempre quando tem diferença de potencial em qualquer objeto, então ali existe um campo elétrico, que é orientado sempre do sentido do quê? Do menor potencial para o maior potencial. Assim, uma força elétrica começa a atuar nos portadores de cargas, que passa a deslocar, criando-se uma corrente elétrica. Então, novamente aqui, sentido real e sentido convencional. O real vai ser o quê? Do positivo para o negativo. E sentido convencional vai ser do quê? Do negativo para o positivo. A corrente elétrica, nesses casos, é temporária, tá? Sendo que, após um intervalo de tempo, os potenciais das extremidades dos condutores elas ficam iguais, não havendo mais diferença de potencial e nem campo elétrico. Mas se não ocorrer essa diferença de potencial, vai acontecer a formação de campo elétrico, corrente elétrica? Não, aí não acontece mais. É por isso que nós temos que ter o quê? Um gerador elétrico. O gerador elétrico é que vai fazer com que aconteça sempre essa movimentação de elétrons de um ponto para o outro, tá? Então, sendo que quando nós temos um gerador, o objetivo dele é o quê? É transportar elétrons de um meio de quê? De menor quantidade para aquele de maior quantidade. Aí podemos ter o exemplo aqui relacionado com a pilha. A pilha ela é considerada também um gerador, tá? É elétrico. Assim como temos aqui uma pequena bateria também. Bom, ele é um gerador elétrico também. E a intensidade média da corrente elétrica é representada por IM, né? O que significa isso? É a relação entre cargas totais, valor absoluto, que atravessa uma superfície de uma seção transversal de um condutor, resumindo, através de um fio, tá? Em um determinado intervalo de tempo. Então, para você saber qual a quantidade de carga elétrica que vai passar em determinado local, né? Você tem que saber a intensidade média dessa corrente elétrica. Como é que nós podemos calcular isso? Nós calculamos como? Intensidade média é igual à quantidade de calor que passa por determinado local, dividido pelo tempo em que ele vai conseguir passar pela seção transversal ou pelo fio. Sendo as soluções eletrolíticas, nós temos o quê? A quantidade de calor positivo mais a quantidade de calor negativo é que vai dar o total de quê? Da quantidade de calor ou de corrente elétrica. Então, vamos fazer um exemplo aqui para vocês saberem que nós vamos trabalhar relacionado com o quê? Com essa carga, né, de elétrons. Primeiro, uma lâmpada permanece acesa durante 5 minutos por efeito de uma corrente de 2 amperes, fornecida por uma bateria, ou seja, um gerador elétrico. Nesse intervalo de tempo, a carga total em coulomb é liberada então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer,
Quando nós falamos relacionado com quantidade de cargas elétricas ou quantidade de energia, não trabalhamos com minuto, trabalhamos sempre com segundos. Então nós temos o quê? Nós temos que pegar esse minuto e transformar em segundos. 5 minutos é igual a 300 segundos. Como é que nós podemos fazer isso? É só vocês multiplicarem 5 vezes 60. Por quê? Porque 1 minuto é igual a 60 segundos, que vai dar 300 segundos. A fórmula que vocês vão continuar a usar, que é a intensidade da corrente elétrica, que é igual a quantidade dividido pelo tempo. Então, você vai substituir, olha só, o efeito da corrente 2 amperes, que é a intensidade, é igual a 2, igual a Q, que eu estou querendo saber, a carga total, dividido pelo ΔT, então é 300. Então, o que acontece? A carga total vai ser igual a 300 dividido por 2, que vai ser igual a 600 colunas. Viu como é fácil? Não é tão complicado assim não. É só vocês saberem a fórmula utilizada e também sempre nós vamos o quê? Falar relacionado com o tempo. Não trabalhamos com minutos, trabalhamos sempre com segundos. Agora vamos falar sobre o sentido da corrente elétrica, né? Nós temos, quando nós falamos sentido da corrente elétrica, nós falamos sobre o quê? Sobre o sentido convencional, tá? Não esqueçam, sempre vai ser tocado nesse assunto. O sentido convencional sempre vai ser do quê? Do potencial maior para o potencial menor. Isso acontece normalmente em condutores sólidos. Agora, sendo que, quando nós falamos sobre o sentido real, a corrente elétrica é do potencial menor para o potencial maior, tá? É ao contrário do sentido do campo elétrico estabelecido no interior do condutor. O referencial adotado para o sentido da corrente elétrica nos condutores é sempre o convencional, não esqueça. Referencial adotado para o sentido da corrente elétrica vai ser sempre o convencional. Agora nós vamos falar sobre os tipos de corrente elétrica, como nós podemos representar graficamente, né, esses tipos de corrente. Quando a intensidade da corrente elétrica e o sentido de deslocamento permanece constante, nós chamamos essa corrente de contínua, tá? E ela pode ser gerada por pilhas e baterias. Então, olha só, a intensidade ela é contínua quando você observa que nós temos o quê? Um vetor que é paralelo relacionado com o vetor de tempo. Mas só que pode acontecer o seguinte, quando o sentido permanece constante, mas a intensidade passa por variações, ou seja, a intensidade da corrente começa a aumentar ou ela diminui, então já é chamada de quê? Aí já é chamada de corrente contínua pulsante, ok? Então, sendo que, quando o sentido da corrente alterna e a intensidade varia, então ela é chamada de corrente alternada. É que acontece normalmente nas gerações do que? Das usinas hidroelétricas, para que forneça energia para nossas residências. Então, vocês podem observar através do gráfico que está acontecendo. É quando acontece o quê? O sentido da corrente, ela alterna e a intensidade varia. Então, vocês podem notar que tem o quê? Tem os altos e baixos relacionados com a forma de gráfico. Efeitos da corrente elétrica. Quais são esses efeitos? Nós temos o efeito térmico, que é chamado de efeito Joule, quando os elétrons livres são acelerados no interior dos condutores, eles colidem com átomos do material. Essa colisão transfere energia, fazendo com que esses átomos aumentem sua vibração. Isso acontece muito com a liberação de calor. Vocês conhecem isso demais no nosso dia a dia. Olha só, chuveiro elétrico, ferro elétrico, fusíveis, secador de cabelo, lâmpadas incandescentes. Tudo isso é o que acontece. Acontece uma colisão. Os elétrons batem um ao encontro do outro, gerando energia, que é energia térmica e também chamada de calor. Efeito químico. Fazendo-se passar uma corrente elétrica por uma solução de ácido sulfúrico em água, por exemplo, observe-se que a solução se desprende hidrogênio e também o oxigênio. A corrente elétrica produz, então, uma ação química nos elementos que constituem a solução, fazendo o quê? A geração de energia elétrica, tá? Então, quer dizer que somente essa solução de ácido sulfúrico mais água
ela vai acontecer liberação de oxigênio e hidrogênio, fazendo com que aconteça a geração de energia. Não se esqueça, foi colocado aqui essa pilha para que possa o quê? Funcionar como gerador elétrico. Ele que vai impulsionar a movimentação dos elétrons através dessa fiação, tá? Muito bem? Agora vamos aos efeitos magnéticos. É quando a corrente elétrica percorre um condutor e ela produz, no caso, o quê? É um campo magnético. Então, nós temos aqui um fio, sendo que esse fio ele é colocado em cima de uma chapa metálica e acima, se colocado, fosse malha de ferro. Então, a partir do momento em que acontece uma descarga elétrica, vai acontecer uma linha de força. Essa linha de força é chamada de o que? Efeito eletromagnético. É como se fosse o seguinte, você tivesse jogado pozinho de malha de ferro sobre uma chapa metálica. Se você dá algum dispositivo de movimentação de elétrons sobre ele, então o que vai acontecer? Vai ter o quê? A formação desse dispositivo aqui, ou seja, desse movimento, ou essas linhas circulares, tá? Então isso que é chamado de efeito magnético. Efeito luminoso, todo mundo conhece, né? É uma consequência do efeito Joule. Após o condutor ser aquecido, ele então emite ondas eletromagnéticas dentro do espectro da luz visível. No caso aqui, nós temos essa lâmpada. Só que essa lâmpada, vocês sabem que nós não utilizamos mais, né? Utilizamos mais a lâmpada fria. Efeito fisiológico é quando ocorre, por exemplo, o choque, né? O que é o choque? A corrente elétrica, quando percorre o corpo humano, interfere junto com as correntes internas carregadas pelos nervos, dando-lhe uma sensação de formigamento. Para que o choque ocorra, deve haver uma diferença de potencial entre os dois pontos distintos do corpo humano, ou seja, quanto maior for a diferença de potencial, maior será a corrente elétrica e, como consequência, o choque também será maior. Ou seja, quanto maior a carga você receber relacionado com o quê? Com essa transferência de elétrons, então maior é o efeito de formigamento e maior a reação relacionada com os nervos do seu corpo. Geralmente, o ponto, né, extremo são os pés, que estão em contato com o solo. E o outro ponto é o que de fato entra em contato com algum aparelho elétrico ou um fio elétrico. Pode ocorrer choques que levam a óbito, né, à morte, que pode ter uma voltagem apenas de 20 volts. Vai depender, por exemplo, do que? Da parte fisiológica do indivíduo, da idade dele, da constituição física, tá ok? Então aqui eu coloquei um mapa, né, conceitual para que vocês tenham uma noção basicamente que nós falamos sobre ele. Nós falamos sobre a corrente elétrica, sendo que ela é chamada de um fluxo caótico ou desordenado, né, de portadores de cargas em razão de uma diferença potencial. Normalmente sempre é do que? Sempre é de um local onde tenha menor quantidade, um lugar que tenha maior quantidade para aquela que tenha menor quantidade. Sendo que nós temos duas formas de sentidos, temos sentido real e convencional, sendo que o real é sempre do que? Do menor para o maior, e o convencional que é sempre usado, que é o que? Do maior para o menor. Nós falamos também relacionado com a fórmula da intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica, que a grandeza é ampere, ela é igual ao que? A carga elétrica em coulomb dividido pela variação do tempo, tá? Que é dado em segundos. Não esqueça disso. E também falamos sobre a fórmula, sendo que a fórmula, através do que? A variação da corrente elétrica é igual à área. Então, se você tiver algum gráfico onde tenha a base relacionada com o quê? Com o tempo, e a altura relacionada com a intensidade da corrente elétrica, é só você o quê? Multiplicar esses dois valores que você vai achar o delta Q. E aqui do lado nós temos o quê? Uma forma gráfica para que vocês possam observar quando é uma corrente contínua, que ela já falei sobre isso, quando ela é paralela ao vetor tempo, ou então quando ela é alternada, em que a intensidade ela começa a modificar no decorrer do tempo. Então, espero que vocês tenham entendido a matéria, tá? Sendo que no próximo tutorial, nós vamos falar sobre a outra parte relacionada com essa corrente elétrica. Então, obrigada para vocês.